Como ser forte emocionalmente. Sabedoria estoica. A descoberta que mudou. Tudo. Imagine por um momento que você está diante de um espelho. Não um espelho comum, mas um que reflete não apenas sua aparência física, mas também cada tempestade emocional que já atravessou sua mente. Cada momento de desespero, cada lágrima derramada em silêncio, cada noite mal dormida por causa da ansiedade que parecia não ter fim. Agora, imagine que existe uma filosofia milenar, testada nas mais severas condições humanas imagináveis, que pode transformar completamente a forma como você lida com essas tempestades. Não estamos falando de pensamento positivo barato ou frases motivacionais vazias que você vê nas redes sociais. Estamos falando de uma sabedoria forjada no fogo da adversidade real, desenvolvida por homens que enfrentaram exílio, perda, traição e até mesmo a morte iminente com uma serenidade que desafia nossa compreensão moderna. Esta é a promessa do estoicismo. E hoje você vai descobrir não apenas o que os grandes filósofos estoicos ensinaram, mas como aplicar esses ensinamentos de forma prática e transformadora em sua vida. Porque a verdade é que a força emocional não é um dom com o qual nascemos. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, refinada e dominada. E os estoicos descobriram o método há mais de 2000 anos atrás. Pense em Marco Aurélio, o imperador romano, que governou o maior império do mundo conhecido enquanto enfrentava pragas, guerras e traições constantes. Suas meditações pessoais, nunca destinadas à publicação, revelam uma mente que encontrou paz no meio do caos absoluto. Ou considere Epicteto, nascido escravo, que teve sua perna quebrada por seu mestre e ainda assim desenvolveu uma filosofia de liberdade interior que influenciaria imperadores e escravos igualmente. Estes homens não eram super-humanos. Eles simplesmente descobriram e aplicaram princípios que qualquer um de nós pode aprender e dominar. A jornada que você está prestes a embarcar não é apenas intelectual. É profundamente prática e transformadora. Você vai aprender a distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. E essa simples distinção, quando verdadeiramente compreendida e aplicada, tem o poder de libertar você de anos de sofrimento desnecessário. Você descobrirá como transformar obstáculos em oportunidades, como encontrar serenidade, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar desmoronando, e como construir uma fortaleza interior que nenhuma circunstância externa pode abalar. O preço do descontrole. Antes de mergulharmos nas soluções que o estoicismo oferece, precisamos ser brutalmente honestos sobre o custo de viver sem força emocional. Quantas oportunidades você já perdeu porque o medo paralisou você? Quantos relacionamentos foram destruídos porque você não conseguiu controlar sua raiva ou ansiedade? Quantas noites você passou em claro, sua mente reproduzindo cenários catastróficos que nunca se materializaram? O preço do descontrole emocional não é medido apenas em momentos perdidos. É medido em vidas não vividas, em potencial desperdiçado, em felicidade sacrificada no altar do caos interior. A sociedade moderna nos programou para sermos reativos. Somos bombardeados com estímulos projetados para provocar respostas emocionais instantâneas. As redes sociais nos viciam em validação externa. As notícias nos mantêm em um estado constante de alarme. A publicidade explora nossos medos e inseguranças mais profundos. E no meio de tudo isso, perdemos algo fundamental: nossa autonomia emocional. Nos tornamos marionetes, nossos fios puxados por forças externas que não temos consciência de estar nos controlando. Mas aqui está a verdade libertadora que os estoicos compreenderam. Você não precisa viver assim. A força emocional não significa suprimir suas emoções ou se tornar um robô sem sentimentos.
Significa desenvolver a capacidade de experimentar toda a gama de emoções humanas sem ser escravizado por elas. Significa poder sentir tristeza sem ser consumido por ela, experimentar raiva sem ser controlado por ela, enfrentar o medo sem ser paralisado por ele. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade imperturbável. Mas não, confunda isso com apatia ou indiferença. É, na verdade, o oposto. É um engajamento total com a vida, mas a partir de um lugar de força e clareza, não de reatividade e caos. É a diferença entre ser o capitão do seu navio emocional e ser jogado de um lado para outro pelas ondas. A dicotomia do controle agora, chegamos ao princípio fundamental que sustenta toda a filosofia estoica e que, uma vez verdadeiramente compreendido, tem o poder de revolucionar completamente sua vida emocional. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, expressou isso com clareza cristalina. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, não é? Mas a profundidade dessa verdade é oceânica e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem realmente compreender ou aplicar esse princípio. Vamos ser específicos sobre o que está sob nosso controle. Nossos julgamentos, nossos valores, nossos desejos, nossas aversões, nossas ações e nossas respostas. Isso é tudo. Absolutamente tudo o mais. A opinião dos outros sobre nós, os eventos externos, o passado, o futuro, nosso corpo, nossa reputação, nossa riqueza, está fora do nosso controle direto. E aqui está o insight revolucionário. Todo o nosso sofrimento emocional vem de tentar controlar o que não podemos controlar ou de negligenciar o que podemos controlar. Pense em quantas horas você já desperdiçou tentando mudar o comportamento de outras pessoas. Quantas noites sem dormir você passou preocupado com eventos futuros que você não pode prever ou controlar completamente. Quanta energia emocional você gastou lamentando o passado, que é literalmente imutável. Cada momento gasto tentando controlar o incontrolável é um momento roubado do único lugar onde você tem poder real. O presente, suas escolhas, suas respostas. Mas aqui está onde fica interessante. Quando você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável, algo mágico acontece. Você descobre que tem muito mais poder do que imaginava sobre as coisas que realmente importam. Sua capacidade de responder com sabedoria em vez de reagir com emoção. Sua habilidade de escolher seus valores e viver de acordo com eles, independentemente das circunstâncias. Seu poder de transformar qualquer situação, não importa quão difícil, em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo em suas meditações, colocou isso de forma poética. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esta não é apenas uma citação inspiradora para postar no Instagram. É uma instrução prática para viver. Quando você internaliza verdadeiramente essa dicotomia, você para de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor da sua resposta a elas. O poder da percepção. Há uma habilidade que separa aqueles que são emocionalmente fortes daqueles que são constantemente abalados pela vida, é a capacidade de controlar suas percepções. Os estoicos entenderam algo que a neurociência moderna apenas recentemente confirmou. Não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre esses eventos. Epicteto foi direto ao ponto. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Vamos tornar isso concreto com um exemplo. Imagine que você foi demitido do seu emprego. O evento em si, a perda do emprego, é neutro. É simplesmente algo que aconteceu.
Mas observe como diferentes percepções criam realidades emocionais completamente diferentes. Uma pessoa pode ver isso como uma catástrofe, prova de seu fracasso, o fim de suas esperanças e sonhos. Essa percepção criará ansiedade, depressão, desespero. Outra pessoa pode ver o mesmo evento como uma libertação, uma oportunidade de buscar algo melhor, um empurrão necessário para sair da zona de conforto. Essa percepção criará excitação, motivação, esperança. O evento é o mesmo. As consequências emocionais são diametralmente opostas. O que fez a diferença? A percepção. E aqui está a parte crucial. Sua percepção está completamente sob seu controle. Você pode não poder escolher o que acontece com você, mas você sempre pode escolher o que fazer com o que acontece com você. Esta é a essência da força emocional estoica. Mas vamos ser honestos, mudar suas percepções não é fácil. Nossas mentes têm padrões profundamente enraizados de interpretação que foram construídos ao longo de anos, muitas vezes décadas. Temos vieses cognitivos que nos fazem ver ameaças onde não existem, catástrofes onde há apenas inconvenientes, fracassos permanentes onde há apenas contratempos temporários. Os estoicos conheciam esses padrões e psicologia moderna descobriu sobre resiliência e regulação emocional. A fortaleza interior começa com o que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Isso pode soar pessimista à primeira vista, mas é exatamente o oposto. É um exercício de inoculação emocional. Você deliberadamente imagina perder as coisas que valoriza, seu emprego, sua saúde, seus entes queridos. Não para se torturar, mas para dois propósitos cruciais. Primeiro, para apreciar mais profundamente o que você tem enquanto o tem. Segundo, para se preparar emocionalmente para perdas que são, afinal, inevitáveis na experiência humana. Sêneca, o conselheiro de imperadores e um dos estoicos mais práticos, levava isso além da imaginação. Ele periodicamente dormia no chão, comia apenas pão e água, vestia suas roupas mais simples. Por quê? Para provar a si mesmo que poderia sobreviver e até prosperar sem os luxos aos quais havia se acostumado. Todo novo evento deve encontrá-lo preparado e resoluto, ele escreveu. Que cada coisa que pode acontecer, aconteça em sua mente antes que aconteça na realidade. Mas a fortaleza interior não é construída apenas através da preparação para o negativo. É igualmente importante desenvolver o que os estoicos chamavam de disciplina do desejo. Isso significa aprender a querer o que você tem, em vez de sempre ter o que você quer. Significa encontrar contentamento não nas circunstâncias externas, que são sempre mutáveis e incertas, mas em sua própria virtude e caráter, que estão sempre sob seu controle. Pense nisso por um momento. A pessoa média moderna baseia seu bem-estar emocional em uma fundação incrivelmente frágil. A aprovação dos outros, o sucesso profissional, a aparência física, a conta bancária. Todas essas coisas podem desaparecer em um instante. Comentário negativo nas redes sociais pode arruinar o dia. Uma recessão econômica pode destruir anos de trabalho. O envelhecimento inevitavelmente mudará a aparência. Construir sua fortaleza emocional nessas areias movediças é garantir instabilidade perpétua. Os estoicos propunham uma alternativa radical. Basear seu bem-estar em sua integridade, em suas escolhas, em sua resposta às circunstâncias. Estas são coisas que ninguém pode tirar de você. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, expressou essa verdade estoica com poder comovente. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias.
transformando obstáculos em combustível. Um dos conceitos mais poderosos e práticos do estoicismo é o que Ryan Holiday popularizou como o obstáculo é o caminho, baseado na observação de Marco Aurélio. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Esta não é apenas uma reformulação inteligente ou um jogo de palavras filosófico. É uma tecnologia mental que pode transformar completamente sua relação com as dificuldades. Vamos entender a mecânica disso. Quando a maioria das pessoas encontra um obstáculo, sua reação padrão é frustração, raiva ou desespero. O obstáculo é visto como algo que está impedindo-os de alcançar o que querem. É o inimigo. Mas os estoicos perceberam que cada obstáculo carrega dentro de si a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Não no sentido místico ou mágico, mas no sentido muito prático de que obstáculos nos forçam a desenvolver qualidades e habilidades que não desenvolveríamos de outra forma. Considere a história de Demóstenes, o maior orador da Grécia antiga. Ele nasceu com uma gagueira severa. Para a maioria das pessoas, isso seria um obstáculo insuperável para se tornar um orador. Mas Demóstenes viu diferente. Ele praticava falando com pedras na boca para fortalecer sua dicção. Ele recitava discursos enquanto corria para melhorar seu controle respiratório. Ele praticava na frente do mar agitado para aprender a projetar sua voz. O obstáculo, sua gagueira, não apenas não o impediu, ele o forçou a desenvolver técnicas e disciplinas que o tornaram superior aos oradores naturalmente dotados. Esta é a alquimia estoica. Transformar chumbo em ouro, obstáculos em vantagens. E não é apenas sobre superar obstáculos externos. Os obstáculos internos, nossos medos, nossas fraquezas, nossos traumas, podem ser o material bruto para a nossa força emocional. Cada medo enfrentado nos torna mais corajosos. Cada fraqueza superada nos torna mais fortes. Cada trauma processado e integrado nos torna mais resilientes e compassivos. Mas aqui está o segredo que muitos perdem. Você precisa mudar ativamente sua relação com os obstáculos. Em vez de vê-los como punições ou injustiças, comece a vê-los como equipamentos de ginástica para sua alma. Assim como você não pode construir músculos sem resistência, você não pode construir força emocional sem desafios. Os estoicos até tinham um termo para isso: ascesis, treinamento através da dificuldade voluntária. A arte da aceitação. Radical, existe um mal-entendido fundamental sobre o estoicismo que precisamos esclarecer agora. Muitos pensam que estoicismo significa resignação passiva, aceitar tudo sem lutar, tornar-se uma porta de entrada para o abuso. Nada poderia estar mais longe da verdade. A aceitação estoica, o que eles chamavam de amor fati, amor ao destino, não é sobre passividade. É sobre reconhecer a realidade como ela é, sem desperdício de energia em negação ou resistência fútil, para que você possa responder com máxima eficácia. Imagine que você está em um rio com uma correnteza forte. Você pode gastar toda sua energia lutando contra a corrente, exaurindo-se sem fazer progresso. Ou você pode aceitar a realidade da corrente e usar sua energia para navegar dentro dela, encontrando os canais onde pode fazer progresso, usando a própria força do rio, quando possível. Esta é a diferença entre resignação e aceitação estoica. A aceitação radical começa com uma distinção crucial entre aceitação e aprovação. Aceitar que algo aconteceu não significa que você gosta disso ou que acha que deveria ter acontecido. Significa simplesmente reconhecer a realidade do que é, porque apenas quando você aceita totalmente onde está, você pode efetivamente mover-se para onde quer estar. A negação e a resistência mantêm você preso. A aceitação libera você para agir. Nietzsche, profundamente influenciado pelos estoicos, capturou isso perfeitamente com seu conceito de amor fati.
minha fórmula para a grandeza em um ser. Humano é amor fati, que não se queira nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, ainda menos escondê-lo, mas amá-lo. Isso não é masoquismo. É o reconhecimento de que resistir à realidade é a fonte de nosso sofrimento adicional e desnecessário. Vamos tornar isso prático. Digamos que você está preso no trânsito. A realidade é: você está no trânsito. Você pode gastar os próximos 30 minutos em raiva e frustração, apertando o volante, xingando outros motoristas, aumentando seu cortisol e pressão arterial. Ou você pode aceitar a realidade do trânsito e transformar esse tempo em algo útil. Ouvir um audiolivro, praticar respiração profunda, ligar para um amigo que não fala há tempo. O trânsito é o mesmo. Sua experiência é radicalmente diferente. O momento presente, como âncora os estoicos, anteciparam em 2000 anos o que a psicologia moderna e a neurociência agora confirmam. O momento presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E o único momento onde temos poder real. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Sêneca aconselhou: cada novo começo vem de algum fim de outro começo. Epicteto ensinou: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Mas espere, isso último não parece muito presente e focado, parece? Na verdade, é. Epicteto está nos ensinando a trazer consciência presente para nossas expectativas, para que não sejamos constantemente surpreendidos e desestabilizados pela realidade do comportamento humano. É sobre estar presente com o que é provável, não perdido em fantasias sobre o que deveria ser. A mente humana tem uma tendência notável de viajar no tempo. Passamos uma quantidade absurda de tempo mental no passado, revivendo traumas, lamentando erros, nostálgicos por dias melhores ou no futuro, preocupando-nos com o que pode acontecer, fantasiando sobre sucessos, temendo fracassos. Enquanto isso, o único momento onde podemos realmente fazer algo, o único momento onde a vida está realmente acontecendo, escapa despercebido. Os estoicos desenvolveram práticas específicas para ancorar a consciência no presente. Uma é o que podemos chamar de atenção prosoche, uma vigilância constante sobre nossos próprios pensamentos e julgamentos. Não é sobre controlar pensamentos, isso é impossível, mas sobre observá-los, questioná-los, escolher quais alimentar e quais deixar passar. É a diferença entre ser arrastado por cada pensamento que surge de ação. Imperadores, senadores, comerciantes, soldados que aplicavam sua filosofia no mundo real, muitas vezes em circunstâncias extremamente desafiadoras. Para eles, a sabedoria sem ação era estéril e a ação sem sabedoria era perigosa. A disciplina da ação estoica começa com clareza de propósito. Os estoicos perguntavam constantemente: para que fim? Qual é o propósito desta ação? Ela está alinhada com meus valores? Ela contribui para o bem comum? Ela me move em direção à virtude ou para longe dela? Sem essa clareza, nos tornamos como arqueiros atirando no escuro, muita energia gasta, pouco progresso real feito. Mas aqui está onde fica interessante. Os estoicos faziam uma distinção crucial entre o objetivo de uma ação e o resultado desejado. Você pode e deve ter objetivos claros, mas você deve manter o que eles chamavam de reserva mental sobre os resultados. Em outras palavras, faça o seu melhor, mas aceite que o resultado final não está totalmente sob seu controle. Esta não é uma receita para mediocridade ou falta de ambição. É uma receita para sanidade e eficácia sustentável. Pense em um arqueiro zen. Ele pratica incansavelmente. Ele aperfeiçoa sua forma.
Ele escolhe cuidadosamente seu alvo. Ele puxa o arco com intenção total. Mas no momento em que solta a flecha, ele a libera completamente. Ele não pode mais controlá-la. O vento pode mudar, o alvo pode se mover. A flecha pode ter um defeito imperceptível. Tentar controlar a flecha após soltá-la não apenas é impossível, é uma distração do próximo tiro. Esta é a disciplina da ação estoica. Compromisso total com o processo, desapego saudável dos resultados. E, paradoxalmente, esta abordagem geralmente leva a melhores resultados, porque você não está desperdiçando energia em ansiedade sobre resultados. Toda sua energia vai para a qualidade da ação em si. O cultivo da virtude para os estoicos, a virtude não era um conceito abstrato ou uma imposição moralista. Era o fundamento prático de uma vida bem vivida e a fonte suprema de força emocional. Eles identificaram 4 virtudes cardinais: sabedoria, justiça, coragem e temperança, e argumentaram que estas não eram apenas boas de ter, mas essenciais para o florescimento humano. Vamos começar com a sabedoria. Não o conhecimento de fatos ou a inteligência intelectual, mas a sabedoria prática de saber o que valorizar, como agir, quando falar e quando ficar em silêncio. É a capacidade de ver, através das ilusões que causam sofrimento desnecessário. É entender a natureza da realidade bem o suficiente para navegar efetivamente por ela. Sem sabedoria, as outras virtudes podem se tornar vícios. Coragem sem sabedoria torna-se imprudência. Justiça sem sabedoria torna-se rigidez. Temperança sem sabedoria torna-se privação desnecessária. A justiça, para os estoicos, não era apenas sobre leis e tribunais. Era sobre reconhecer nossa interconexão fundamental com todos os outros seres humanos. Marco Aurélio, que tinha todo o poder para ser um tirano, escreveu para si mesmo: "O que é prejudicial ao enxame é prejudicial à abelha." Ele entendia que não podemos verdadeiramente prosperar às custas dos outros, que nossa própria força emocional está intimamente ligada ao bem-estar de nossa comunidade. A coragem não é a ausência de medo. Isso seria estupidez. A coragem é agir de acordo com seus valores, apesar do medo. É enfrentar a verdade desconfortável, em vez de refugiar-se em ilusões confortáveis. É defender o que é certo quando é impopular. É vulnerabilidade emocional, quando seria mais fácil fechar-se. A coragem estoica não é sobre bravata ou demonstrações de machismo. É sobre a bravura quieta de viver autenticamente em um mundo que constantemente pressiona você a se conformar. A temperança, autocontrole, moderação, disciplina é talvez a virtude mais mal compreendida em nossa era de gratificação instantânea. Não é sobre privação ou ascetismo extremo, é sobre liberdade. Quando você não é controlado por seus desejos e impulsos, você é livre para escolher. Quando você pode dizer não ao prazer imediato, você pode dizer sim a objetivos de longo prazo. Quando você não é escravo de seus apetites, você é mestre de sua vida. A prática da reflexão, um dos segredos menos conhecidos da força emocional estoica, é a prática disciplinada da reflexão. Os estoicos não viviam vidas não examinadas. Eles regularmente, sistematicamente, refletiam sobre suas ações, pensamentos e progressos. Sêneca descreveu sua prática noturna. Quando a luz foi removida e minha esposa ficou em silêncio, examino todo o meu dia e volto sobre o que fiz e disse, não escondendo nada de mim mesmo, não passando por cima de nada. Esta não é autoflagelação ou perfeccionismo neurótico. É contabilidade emocional e moral. Assim como um negócio que não examina seus livros eventualmente falha, uma vida não examinada eventualmente perde o rumo. A reflexão estoica é sobre aprender com a experiência, celebrar o progresso
identificar padrões que precisam mudar e constantemente realinhar com seus valores. Marco Aurélio levou isso ao extremo, escrevendo suas reflexões no que agora conhecemos como meditações. Ele nunca pretendeu que outros lessem esses escritos. Eram suas conversas privadas consigo mesmo, lembretes de princípios estoicos, autoadmoestações quando ele ficava aquém, encorajamento quando as coisas ficavam difíceis. Imagine o imperador do mundo conhecido, encontrando tempo entre guerras e pragas para sentar-se com suas próprias thoughts e escrever. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. A prática da reflexão serve múltiplos propósitos. Primeiro, ela cria consciência. Você não pode mudar o que não reconhece. Segundo, ela consolida o aprendizado. As lições da experiência só se tornam sabedoria quando são conscientemente processadas e integradas. Terceiro, ela fornece perspectiva. No calor do momento, pequenos contratempos podem parecer catástrofes. Na reflexão calma, você pode vê-los pelo que realmente são. Mas aqui está o elemento crucial que muitos perdem. A reflexão estoica deve ser compassiva. Não é sobre bater em si mesmo por cada erro. É sobre aprender e crescer. Sêneca aconselhou: ser um juiz gentil de si mesmo. Reconheça os erros, sim, mas também reconheça o progresso. Celebre as pequenas vitórias. O momento em que você escolheu responder em vez de reagir, a vez em que manteve a calma, quando normalmente teria explodido. A ocasião em que escolheu a virtude sobre a conveniência. Memento mori e a urgência. Da vida memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para ouvidos modernos, isso pode soar mórbido ou deprimente, mas para os estoicos era o oposto. Era o lembrete supremo para viver plenamente, amar profundamente e não desperdiçar tempo com trivialidades. A consciência da morte não é sobre viver na sombra da mortalidade, mas sobre viver na luz da preciosidade da vida. Sêneca escreveu: cada novo dia deve ser vivido como se fosse o último. Novamente, isso não é sobre hedonismo imprudente ou abandono de responsabilidades. É sobre priorização radical. Se você soubesse que tinha apenas um dia de vida, você passaria rolando o feed das redes sociais? Você guardaria rancor por ofensas menores? Você adiaria dizer às pessoas que ama o quanto elas significam para você? A meditação sobre a morte serve como um filtro poderoso para o que realmente importa. Os estoicos usavam-na para cortar através do ruído da vida diária e focar no essencial. Marcos Aurélio lembrava a si mesmo: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. Quantos de nós estamos tão ocupados nos preparando para viver que esquecemos de realmente viver? Mas memento mori não é apenas sobre nossa própria mortalidade. É também sobre a impermanência de tudo e todos que amamos. Seus pais não estarão aqui para sempre. Seus filhos não serão crianças para sempre. Sua saúde, sua juventude, suas oportunidades, todas têm datas de validade. Esta consciência não deve criar ansiedade, mas urgência. Não a urgência frenética de tentar fazer tudo, mas a urgência focada de fazer o que importa. A prática moderna de gratidão tem suas raízes nesta consciência estoica da impermanência. Quando você realmente entende que nada dura para sempre, cada momento se torna precioso. O café da manhã comum com sua família torna-se sagrado. A caminhada no parque torna-se uma meditação. A conversa com um amigo torna-se uma comunhão. Você para de dar as coisas como garantidas, porque entende que nada é garantido. A comunidade e o bem comum, um equívoco comum sobre o estoicismo, é que é uma filosofia individualista, focada apenas no desenvolvimento pessoal. Na realidade, os estoicos eram profundamente comprometidos com a comunidade e o bem comum.
Eles acreditavam que os seres humanos são individual, não é um projeto solo. É parte de um ecossistema maior de bem-estar humano. Isso tem implicações práticas profundas. Significa que desenvolver força emocional não é apenas sobre práticas pessoais, mas também sobre construir relacionamentos saudáveis, contribuir para a sua comunidade, trabalhar pela justiça e equidade. Significa que ajudar outros a desenvolver força emocional fortalece você também. Significa que seu crescimento pessoal e o bem comum não estão em conflito. Eles são mutuamente reforçadores. Lidando com a crítica e o julgamento em nossa era de redes sociais e exposição constante. A capacidade de lidar com críticas e julgamentos tornou-se mais crucial do que nunca. Os estoicos, que viveram em sociedades igualmente propensas a fofocas e julgamentos, desenvolveram estratégias poderosas para manter a equanimidade face à opinião pública. Epicteto foi caracteristicamente direto. Se alguém fala mal de você, não faça defesas contra o que foi dito, mas responda: obviamente, ele não conhece meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas esses. Há humor aqui, mas também sabedoria profunda. Quando você não deriva seu valor da opinião dos outros, a crítica perde seu ferrão. Ela se torna informação para considerar, não um ataque à sua identidade. Marco Aurélio levou isso ainda mais longe. Quantos problemas ele evita que não olha para ver o que seu vizinho disse ou fez? Esta não é ignorância deliberada ou isolamento. É sobre foco. Quando você está ocupado vivendo de acordo com seus próprios valores, fazendo seu próprio trabalho, você tem menos tempo e energia para se preocupar com o julgamento dos outros. Mas os estoicos faziam uma distinção importante entre crítica construtiva e julgamento malicioso. Eles valorizavam feedback que poderia ajudá-los a crescer, mesmo quando era difícil de ouvir. Sêneca aconselhou ter amigos que fossem honestos o suficiente para apontar seus defeitos. A diferença é a fonte e a intenção. Feedback de alguém que se importa com seu crescimento é um presente, mesmo quando dói. Julgamento de alguém que quer diminuí-lo é ruído a ser ignorado. A estratégia estoica para lidar com críticas é tripla. Primeiro, considere a fonte. A pessoa criticando tem credibilidade? Eles vivem de acordo com os padrões que estão aplicando a você? Segundo, procure o grão de verdade. Mesmo em críticas injustas, pode haver algo a aprender. Terceiro, lembre-se de que a opinião de outros sobre você está fora do seu controle. Você pode influenciá-la através de suas ações, mas não pode controlá-la diretamente. A transformação do sofrimento. Sofrimento é uma parte inevitável da experiência humana. Os estoicos não negavam isso, ou tentavam escapar através de pensamento positivo. Em vez disso, eles desenvolveram uma abordagem sofisticada para transformar o sofrimento inevitável em crescimento e sabedoria. Esta não é glorificação do sofrimento. Os estoicos não eram masoquistas. É sobre fazer o melhor de uma realidade inescapável. A primeira insight-chave é a distinção entre dor e sofrimento. Dor, física ou emocional, é muitas vezes inevitável. Sofrimento, a camada de resistência, narrativa e amplificação que adicionamos à dor, é opcional. Quando você quebra a perna, há a dor física da lesão. Depois, há o sofrimento adicional de pensar: por que eu? Isso não é justo, isso arruinou meus planos. A dor é real e deve ser tratada. O sofrimento adicional é autocriado e pode ser minimizado. Os estoicos também entendiam que algum sofrimento vem de apego excessivo a coisas impermanentes. Não que não devêssemos nos importar com pessoas e coisas, isso seria desumano, mas que deveríamos manter o que Epicteto chamava de disciplina do desejo. Ame profundamente, mas lembre-se de que tudo que você ama é mortal
imutável. Esta consciência não diminui o amor, ela o aprofunda e o torna mais precioso. Quando o sofrimento inevitável vem, os estoicos tinham estratégias específicas. Uma era procurar o propósito ou lição no sofrimento. Viktor Frankl, influenciado pelo estoicismo, descobriu nos campos de concentração que aqueles que podiam encontrar significado em seu sofrimento eram mais propensos a sobreviver. O significado não justifica o sofrimento ou o torna bom, mas transforma-o de destruição sem sentido em um catalisador potencial para crescimento. Outra estratégia é o que podemos chamar de universalização compassiva. Quando você sofre, lembre-se de que não está sozinho. Incontáveis humanos antes de você sofreram perdas, doenças, traições, fracassos. Você faz parte da experiência humana universal. Isso não minimiza sua dor, mas a contextualiza. Você não é singularmente amaldiçoado. Você é humano, experimentando o que humanos sempre experimentaram. O caminho da maestria à força emocional estoica não é um destino que você alcança, mas um caminho que você percorre. É sobre progresso, não perfeição. Os próprios estoicos eram rápidos em admitir suas falhas e lutas. Marco Aurélio, escrevendo notas privadas para si mesmo, frequentemente expressava frustração com seu próprio progresso. Sêneca admitiu lutar com raiva e luxúria. Epicteto falou sobre a dificuldade de viver de acordo com os princípios que ensinava. Esta honestidade sobre a dificuldade é refrescante e importante. Muitas filosofias e sistemas de autoajuda prometem transformação rápida e fácil. O estoicismo promete algo diferente, um caminho testado pelo tempo que funciona, mas requer esforço consistente e prática ao longo da vida. É como aptidão física. Você não vai ao ginásio uma vez e fica em forma para sempre. É uma prática contínua. O conceito estoico de PROCOP, progresso moral e emocional, é útil aqui. Eles identificaram 3 estágios de desenvolvimento. O primeiro é simplesmente consciência. Reconhecer seus padrões, entender os princípios, ver onde você fica aquém. O segundo é começar a aplicar os princípios, com sucesso inconsistente. O terceiro é integração, onde os princípios tornam-se segunda natureza. A maioria de nós passa a vida nos primeiros 2 estágios, com vislumbres ocasionais do terceiro. E está tudo bem. O objetivo não é tornar-se algum sábio perfeito, imperturbável por qualquer coisa. É tornar-se progressivamente mais resiliente, mais sábio, mais capaz de navegar pelos desafios da vida com graça e eficácia. Cada pequena vitória conta. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, você fortalece esse músculo. Cada vez que você encontra oportunidade em um obstáculo, você reforça esse padrão. A maestria também requer o que os estoicos chamavam de disciplina da vontade. A capacidade de persistir quando o progresso é lento, quando você falha, quando o caminho parece impossível. Isso não é sobre força de vontade no sentido moderno de forçar-se através de pura determinação. É sobre retornar consistentemente aos princípios, especialmente quando você se desvia deles. É sobre autocompaixão combinada com autorresponsabilidade. Aplicações práticas diárias. Agora vamos tornar tudo isso concreto com práticas específicas que você pode começar a implementar hoje. A força emocional estoica não é construída através de grandes gestos, mas através de pequenas práticas consistentes que se compõem ao longo do tempo. Comece suas manhãs com o que Marco Aurélio fazia, alguns momentos de reflexão antes de enfrentar o dia. Não precisa ser elaborado, simplesmente lembre-se, hoje encontrarei dificuldades, pessoas serão difíceis, as coisas não sairão como planejado, e está tudo bem.
tenho os recursos internos para lidar com o que vier. Isso não é pessimismo, é preparação realista que previne que você seja pego desprevenido. Durante o dia, pratique a pausa estoica. Quando algo provocar uma resposta emocional forte, pause antes de reagir. Respire, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se não, libere-o. Se sim, pergunte: qual resposta está alinhada com meus valores? Esta simples pausa pode prevenir incontáveis reações das quais você se arrependeria mais tarde. Pratique a visualização negativa uma vez por semana. Passe alguns minutos imaginando perder algo que valoriza, não para se torturar, mas para apreciar mais profundamente o que tem e preparar-se emocionalmente para perdas inevitáveis. Depois de imaginar a perda, retorne ao presente com gratidão renovada pelo que ainda possui. À noite, faça como Sêneca e revise seu dia. O que correu bem? O que poderia ter sido melhor? O que você aprendeu? Seja honesto, mas compassivo. O objetivo não é perfeição, mas consciência e melhoria gradual. Celebre pequenas vitórias, momentos em que escolheu virtude sobre conveniência, resposta sobre reação, aceitação sobre resistência. Semanalmente, pratique privação através do conceito estoico de atenção prosoche. Seja deliberado sobre o que você consome. Assim como você não comeria lixo constantemente e esperaria estar fisicamente saudável, você não pode consumir lixo mental constantemente e esperar estar emocionalmente saudável. Curadoria sua dieta de informação. Escolha qualidade sobre quantidade. Lembre-se de que estar informado não significa consumir cada notícia de última hora. O ritmo frenético da vida moderna realmente torna as práticas estoicas mais necessárias, não menos. A reflexão diária torna-se um oásis de calma no caos. A meditação sobre a morte coloca em perspectiva a urgência artificial de demandas sem fim de trabalho. A dicotomia do controle ajuda você a navegar pela complexidade, focando apenas no que você pode realmente influenciar. A cultura moderna de auto-otimização pode distorcer o estoicismo em apenas outro sistema de produtividade. Mas lembre-se, o objetivo não é tornar-se uma máquina de eficiência. É viver de acordo com a virtude, encontrar tranquilidade em meio ao caos e contribuir para o bem comum. Às vezes, a coisa mais estoica que você pode fazer é descansar, brincar ou simplesmente estar presente com os entes queridos. O poder da escolha. No coração do estoicismo está uma verdade radical. Não importa quão limitadas sejam suas circunstâncias externas, você sempre mantém o poder da escolha sobre suas respostas internas. Esta não é uma platitude motivacional vazia. É um fato psicológico e filosófico que tem sido validado por incontáveis exemplos ao longo da história. Considere Stockdale, o piloto americano que passou 7 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã, incluindo 4 anos em confinamento solitário. Ele creditou sua sobrevivência aos princípios estoicos de Epicteto. Apesar da tortura, isolamento e incerteza, ele manteve sua autonomia mental escolhendo suas respostas. Ele não podia controlar seus captores, mas podia controlar sua atitude, seus valores, sua resistência mental. Ou pense em Mandela, 27 anos na prisão, emergindo sem amargura, pronto para liderar a reconciliação. Esta não é força sobre-humana. É a aplicação de princípios estoicos, conscientemente ou não. É a compreensão de que ceder à amargura seria dar aos seus opressores a vitória final. Controle sobre seu estado interno. O poder da escolha se estende a cada aspecto da vida. Você escolhe seus valores. Você escolhe suas interpretações. Você escolhe suas respostas. Você escolhe no que focar. Você escolhe o que significa cada evento. Essas escolhas, acumuladas ao longo do tempo, criam seu caráter, que cria seu destino.
Mas aqui está o paradoxo. Reconhecer seu poder de escolha também significa aceitar responsabilidade total por sua vida emocional. Você não pode mais culpar as circunstâncias, outras pessoas ou má sorte por seu estado interno. Isso é assustador e libertador. Assustador porque remove todas as desculpas. Libertador porque coloca você firmemente no assento do motorista de sua própria experiência, construindo resiliência antifrágil Nassim. Taleb cunhou o termo antifrágil para descrever sistemas que não apenas resistem ao estresse, mas ficam mais fortes com ele. Este conceito, embora moderno em nomenclatura, é profundamente estoico em espírito. Os estoicos não buscavam apenas sobreviver às dificuldades, eles buscavam ser fortalecidos por elas. A resiliência tradicional é sobre voltar ao estado original após o estresse. A antifragilidade é sobre voltar mais forte. É a diferença entre um copo de vidro que pode suportar alguma pressão antes de quebrar, frágil, um copo de plástico que pode ser derrubado sem quebrar, resiliente, e o sistema imunológico que fica mais forte através da exposição a patógenos, antifrágil. Estoicos cultivavam antifragilidade emocional através de exposição deliberada a desconforto controlado. Eles não esperavam que a vida os testasse, eles se testavam proativamente. Isso constrói o que podemos chamar de calos emocionais, áreas de força desenvolvidas através de fricção repetida. Mas há uma distinção crucial aqui. Antifragilidade não significa buscar sofrimento desnecessário ou permanecer em situações abusivas. Significa construir capacidade através de desafios escolhidos e aprender com desafios impostos. É sobre encontrar o nível ótimo de estresse suficiente para crescer, não tanto que quebre você. A antifragilidade também requer o que os estoicos chamavam de reserva mental. Sempre manter alguma capacidade em reserva. Não viva constantemente no seu limite. Mantenha margem em sua vida, financeira, emocional, temporal. Esta reserva permite que você absorva choques inesperados sem colapsar e aproveite oportunidades inesperadas sem se sobrecarregar. A sabedoria. Da natureza, os estoicos derivavam muitos de seus insights da observação da natureza. Eles acreditavam em viver catafizin, de acordo com a natureza. Isso não significa rejeitar a civilização e viver na floresta. Significa entender e alinhar-se com as leis naturais que governam a realidade, incluindo a natureza humana. Observe como a água flui. Ela sempre encontra o caminho de menor resistência, mas com o tempo pode esculpir cânions através de rocha sólida. Há uma lição estoica aqui sobre persistência paciente e trabalhar com a realidade em vez de contra ela. Ou considere como as árvores se curvam com ventos fortes em vez de resistir rigidamente e quebrar. Flexibilidade paradoxalmente cria força. Os estoicos também observavam os ciclos da natureza. Crescimento e decadência, verão e inverno, dia e noite. Eles entendiam que a vida humana segue ciclos similares. Haverá períodos de expansão e contração, alegria e tristeza, sucesso e fracasso. Resistir a esses ciclos naturais cria sofrimento. Aceitá-los e trabalhar com eles cria harmonia. A natureza também ensina sobre interdependência. Nenhum organismo existe em isolamento. Até a árvore mais forte depende do solo, sol, chuva e mesmo fungos simbióticos em suas raízes. Da mesma forma, a força emocional humana não é sobre independência total, mas sobre interdependência saudável. Forte o suficiente para ficar sozinho quando necessário, sábio o suficiente para buscar e oferecer apoio quando apropriado. Transcendendo o ego, um dos insights mais profundos do estoicismo é que muito do nosso sofrimento emocional vem do que poderíamos chamar de inflamação do ego.
a constante necessidade de proteger e promover nossa autoimagem. Os estoicos desenvolveram práticas para transcender essa tirania do ego, não através de autoaniquilação, mas através de perspectiva expandida. Marco Aurélio praticava o que chamava de visão do alto, imaginando-se subindo cada vez mais, alto até poder ver sua vida, sua cidade, seu império, o mundo inteiro de cima. Desta perspectiva, as coisas que pareciam enormemente importantes, um insulto, um contratempo, uma perda, encolhem para seu tamanho real. Isso não é niilismo, é proporção. Os estoicos também praticavam identificação com algo maior que o eu individual. Para Marco Aurélio era o cosmos racional. Para outros, poderia ser a humanidade, a natureza ou princípios eternos. Quando você se vê como parte de algo maior, os golpes ao ego individual perdem muito de seu ferrão. Você para de levar tudo pessoalmente porque percebe que muito pouco é realmente sobre você. Isso não significa tornar-se sem ego ou perder individualidade. Significa manter o ego em seu lugar apropriado, como uma ferramenta útil para navegar no mundo, não como seu mestre. É a diferença entre ter um ego e ser seu ego. Quando você tem um ego, pode usá-lo quando útil e colocá-lo de lado quando não é. Quando você é seu ego, cada ameaça a ele se sente como uma ameaça existencial. O legado da virtude, os estoicos estavam intensamente preocupados com o legado, mas não da maneira que geralmente pensamos. Eles não estavam preocupados com fama, monumentos ou ser lembrados. Eles estavam preocupados com o impacto de suas ações no tecido do universo, a influência de seu caráter em outros, o exemplo que estabeleceram para as gerações futuras. Marco Aurélio escreveu: "O que fazemos agora ecoa na eternidade." Isso não é grandiosidade, é física e ética. Cada ação cria ondulações que se estendem muito além do que podemos ver. Um ato de bondade pode inspirar outro, que inspira outro, criando uma cadeia de consequências positivas que dura gerações. Da mesma forma, um ato de crueldade ou covardia pode criar ondulações negativas igualmente duradouras. Pensar em legado. Desta forma, muda como você aborda decisões diárias. Não é sobre grandes gestos ou realizações monumentais. É sobre a qualidade acumulativa de suas escolhas diárias. Como você trata o caixa no supermercado importa. Como você responde à frustração importa. Como você modela força emocional para seus filhos importa. Essas pequenas ações se somam a uma vida, e vidas se somam a uma civilização. O legado estoico também é sobre preparar a próxima geração. Sua prática. Lembre-se também que força emocional não é sobre tornar-se invulnerável ou indiferente. É sobre tornar-se capaz de experimentar toda a profundidade da experiência humana. Alegria e tristeza, amor e perda, triunfo e fracasso, sem ser destruído ou definido por qualquer um deles. É sobre encontrar o equilíbrio entre engajamento e desapego, paixão e perspectiva, esforço e aceitação. Os estoicos nos deixaram não uma doutrina rígida, mas uma filosofia viva que continua a evoluir e adaptar-se. Suas percepções foram validadas pela psicologia moderna, neurociência e a experiência vivida de milhões que encontraram força e paz através de seus ensinamentos. Mas, ultimately, o teste de qualquer filosofia não é sua elegância intelectual, mas sua utilidade prática. O estoicismo funciona? Apenas você pode responder isso, através de sua própria experimentação e aplicação. Conclusão: seu convite à transformação. Você chegou ao fim desta jornada através da sabedoria estoica, mas, na verdade, você está no início de algo muito maior. Tudo que compartilhamos hoje, cada princípio, cada prática, cada insight, é inútil a menos que você faça algo com isso. O conhecimento sem ação é estéril. A sabedoria sem aplicação é desperdiçada.
Então aqui está meu desafio para você. Escolha uma coisa, apenas uma, do que discutimos hoje e comprometa-se a praticá-la pelos próximos 7 dias. Talvez seja a pausa estoica antes de reagir. Talvez seja a reflexão noturna. Talvez seja questionar suas percepções quando sentir emoções negativas surgindo. Escolha algo que ressoe com você, algo que pareça possível, mas desafiador. E aqui está a parte crucial. Quando você falhar, e você falhará, não desista. Os estoicos entendiam que o progresso, não a perfeição, é o objetivo. Cada vez que você tenta e falha, você está construindo força, assim como cada repetição no ginásio constrói músculo, mesmo quando você não consegue completar a série completa. O fracasso não é o oposto do sucesso no desenvolvimento da força emocional. É uma parte essencial dele. Quero deixar você com uma última reflexão de Marco Aurélio. O homem que tinha todo o poder do mundo, mas escolheu focar no único, poder que realmente importava, poder sobre sua própria mente, seja como o promontório rochoso contra o qual as ondas continuamente se quebram. Ele permanece firme e doma a fúria das águas ao seu redor. Esta é a promessa e o potencial da força emocional estoica. Não que as ondas pararão de vir, elas nunca param. Não que você nunca sentirá seu impacto, você é humano afinal, mas que você pode permanecer firme, enraizado em seus valores, ancorado em sua virtude, inabalável em sua essência, não importa quão violentas sejam as tempestades ao seu redor. O mundo precisa de pessoas assim agora mais do que nunca. Pessoas que podem manter a calma quando outros entram em pânico. Pessoas que podem responder com sabedoria quando outros reagem com emoção. Pessoas que podem encontrar oportunidade na adversidade. Pessoas que podem ser fortes não apesar de sua humanidade, mas por causa dela. Você tem dentro de si, agora, mesmo tudo que precisa para se tornar essa pessoa. Os estoicos provaram isso há 2000 anos e incontáveis outros provaram isso desde então. A única questão que resta é: você aceitará o desafio? Você embarcará nesta jornada de transformação? Você se comprometerá com o trabalho diário, muitas vezes difícil, mas ultimately libertador, de construir força emocional genuína? Se sua resposta é sim, então bem-vindo à tradição estoica. Você está se juntando a uma linhagem que inclui imperadores e escravos, guerreiros e comerciantes, homens e mulheres de todas as eras que descobriram que a verdadeira força não vem de controlar o mundo externo, mas de dominar o mundo interno. E se você achou valor nesta exploração, se algo aqui ressoou com você ou ofereceu uma nova perspectiva, eu encorajo você a compartilhar isso com outros que possam beneficiar. Inscreva-se para mais explorações da sabedoria antiga aplicada à vida moderna. Deixe seus pensamentos e experiências nos comentários. A jornada para a força emocional não é uma que devemos fazer sozinhos. Lembre-se, cada dia oferece incontáveis oportunidades para praticar esses princípios. Cada desafio é uma chance de crescer mais forte. Cada momento de escolha é um momento de definir quem você é e quem está se tornando. A força emocional que você procura não está em algum futuro distante depois de anos de prática. Ela começa com a próxima escolha que você fizer, a próxima resposta que você escolher, o próximo momento que você decidir viver de acordo com a sabedoria em vez da reatividade. Os antigos estoicos acreditavam que a filosofia não era um exercício acadêmico, mas uma arte de viver. Eles nos deixaram não apenas ideias para contemplar, mas ferramentas para usar, práticas para implementar, um caminho para seguir. Esse caminho está aberto para você agora. Cada passo que você der nele o tornará mais forte, mais sábio, mais capaz de enfrentar qualquer coisa que a vida jogar em você. Então, dê esse primeiro passo. Comece hoje. Comece agora.
Sua futura versão, mais calma, mais forte, mais resiliente, está esperando. E o mundo precisa desesperadamente da força, sabedoria e virtude que você tem para oferecer. Não prive a si mesmo ou aos outros do presente, de quem você pode se tornar. A sabedoria estoica esperou 2000 anos para chegar até você neste momento. Ela sobreviveu a impérios caindo, pragas, guerras e incontáveis outras catástrofes, porque funciona. Ela funciona não porque é fácil, mas porque é verdadeira. Ela funciona não porque promete uma vida sem dificuldades, mas porque promete força para enfrentar qualquer dificuldade. Esta é sua herança como ser humano. Esta é sua birthright como criatura racional capaz de escolha. Esta é sua oportunidade de se juntar às fileiras daqueles que descobriram o segredo da força emocional genuína. Não desperdice, não adie. O tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável. E cada momento adiado é um momento perdido para sempre. Que você encontre a força que procura. Que você se torne o rochedo contra o qual as ondas se quebram sem efeito. Que você descubra a paz que vem não da ausência de problemas, mas da presença de sabedoria. E que você, por sua vez, se torne um farol para outros que lutam nas tempestades da vida, mostrando a eles, através de seu exemplo, que existe outro caminho, um caminho melhor, um caminho que foi testado pelo tempo e provado por incontáveis vidas transformadas. O estoicismo não é apenas uma filosofia, é um modo de vida. E agora é seu convite para viver de forma diferente, mais forte, mais sábia, mais livre. A escolha, como sempre, é sua. Escolha sabiamente. Escolha corajosamente. Escolha agora.